let's sing this good old song. How many likes this? Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son, a faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. A faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sister. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of his fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's because they got a little social gospel stand there. Porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali. Where preachers stand talk about little petty things and little bitty stories of the Bible or something like that. Onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes, historinhas da Bíblia, ou algo assim. Instead of preaching repentance and bringing men and women to the altar. Ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. Your daddy walk in at night, light up the cigar, take a glass of beer, sit down and drink it. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. Mother's out through the daytime with a bunch of women at some card party. A mãe está fora durante o dia todo, com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, Some social like algo social assim. that. How can you expect the child to be anything else? Como se pode esperar que a criança seja algum? Let whatever environment you live in, that's what you are. Olhe o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. You take a little bitty girl, little bitty boy, put them out here, let them live with somebody. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. You take a man, I can take my boy, let him be out for a day with somebody. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Let him come in, I won't say who he's been with. Deixe-me entrar. Eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certainly. Certamente. Watch that environment that spirit catches him. Observe esse meio ambiente. Esse espírito o apanha. You go into a church where the people are all... Você entra em uma igreja onde todas as pessoas... You go into Holy Ghost churches or Pentecostal churches because... Você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam... Let everybody be... They run and jerk their head back and forth. The pastor does.
Deixe todos estarem. Ó, eles correm, esticam suas cabeças para um lado e para o outro. O pastor estica. Watch the whole church begin to do the same thing. Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Let the people get up and just carry on terrible or something. Or watch the whole thing do that. Deixe o homem, as pessoas se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente, ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Get into a place where the pastor's real starchy and cold. Watch the whole group do it. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio e observe todo o grupo fazer isso. You come into that environment. Você entra nesse meio ambiente. You take a man that's a good moral man and let him marry a little old woman that ain't worth a dime. It isn't long, he ain't worth a dime either. Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale um centavo. Não demorará muito até ele também não valer um centavo. That's what happened to Ahab. Isso é o que aconteceu com Acabe. Take the same life. Boa noite, Igreja com Jesus. Nós vamos anunciar aqui a escritura de hoje, é Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. E nós vamos iniciar com o hino de número 3 do cantor antigo. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, o prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar
todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém. Graças a Deus. Nós vamos também cantar o 169. 169. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo, um caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Depois das lutas vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta a coroa, atrás não volto, não volto não. Eu acho que eu peguei o hino, o número errado. Eu peguei em Estou seguindo a Jesus Cristo, é felicidade. A felicidade, que é outro número. Estou seguindo é outro número. Mas já que estamos aqui, vamos continuar então neste a felicidade. É dó maior mesmo. Estou seguindo a Cristo, o santo caminho que vai para o céu. Passei por outros caminhos, mas felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via um mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo vi que não tinha valor. Não tenho mais saudades dos tristes caminhos por onde passei,
pois a felicidade que eu almejava agora encontrei. Não tenho mais saudades, porque neste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Felicidade é Cristo e hoje Ele mora no meu coração. Amém. Graças a Deus. Nós vamos para as orações, né, em favor desse caderno, todos os nomes que estão aqui. Também em favor dos dias especiais em Campinas, que é do dia 25 até o dia 27. Também em favor de Israel, em favor de toda a noiva do Senhor na face da terra. Nós vamos erguer as nossas mãos, todos. E a minha sobrinha, a irmã Leia, está conosco hoje. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja a todos abençoados, amém? Nosso bondoso Pai Celestial, te agradecemos por mais estes momentos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, colocando todos esses nomes que foram citados na presença do Senhor, porque sabemos que só o Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos, ó Pai. E nós confiamos nas mãos poderosas do Senhor. Por isso estamos aqui mais uma vez para te agradecer, para te louvar, para adorar o Senhor com os nossos cânticos, com a nossa voz e com a nossa presença, ó Pai, na tua graça, pela tua glória e a tua graça. Nós te agradecemos por tudo, agradecemos pelos filhos e filhas do Senhor, rogamos que o Senhor esteja sempre conosco, ó Deus, nos direcionando, nos abençoando, nos ajudando, ó Pai, para que nós possamos chegar àquele que é eleito, aquela que é eleita do Senhor, porque todos aqueles que são eleitos, o Senhor não os deixará para trás, mas o Senhor chamará para estar na tua presença. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós te rogamos e te pedimos desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com os dízimos, com as ofertas. Vamos agora para somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o nosso irmão o evangelista, o irmão Edmar, que vai trazer uma palavra poderosa ao nosso favor. Amém?
Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Graças a Deus por mais este privilégio que nós temos de estarmos aqui. E Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite. E nós vamos ler a Bíblia, Isaías capítulo 6, onde foi anunciado. E nós vamos ter um hino após a leitura da Bíblia com a irmã Leia, que está conosco. Deus abençoe a irmã. Então, livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por esta leitura, pela tua palavra, Pai. Que nesta noite o Senhor venha mais uma vez repartir a tua palavra aos nossos corações, Pai. Nossas almas que precisam deste alimento, Pai, que foi armazenado. E aqui estamos desfrutando deste alimento, Pai. Ó Senhor, com perdão dos nossos pecados, nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver.
cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Abençoe a irmã. Em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor, na sua palavra. Nós vamos meditar nesta noite, nesta mensagem, a influência de um homem sobre outro. E o irmão Brana leu estas escrituras do profeta Isaías, no seu capítulo 6, e ela traz para nós esta visão que Isaías teve. O irmão Brana fala aqui no início, após a leitura da Bíblia, falando sobre Isaías, que ele foi um dos profetas maiores na Bíblia. E no seu livro, ele escreveu praticamente a Bíblia inteira. Há 66 livros na Bíblia, e o livro do profeta Isaías existem 66 capítulos. E o irmão Brana narra aqui que Isaías começou desde o princípio da criação. Aí ele falou sobre o Novo Testamento, sobre João Batista, e ele termina nos seus últimos capítulos falando sobre o grande milênio. Então ele falou sobre tudo. Um homem, um profeta de Deus, que teve muitas visões, né? E ele terminou o seu ministério morrendo como um mártir. Ele foi martirizado. A história conta que ele foi martirizado, cerrado, vivo, em uma serra, cerrado em pedaços. E durante a sua profecia, durante o seu tempo, existia um rei na terra, o rei, no caso de Judá, né? O rei Uzias. O irmão Brana diz que ele era uma grande influência, foi uma grande influência para o profeta Isaías, visto que Uzias, ele foi para o trono muito novo. Ele foi ungido como rei aos 16 anos de idade, após a morte do seu pai. Então ele foi estabelecido no trono na idade de 16 anos de idade. E a Bíblia disse que ele teve uma grande influência dos seus pais. Ele teve um pai pio e uma mãe pia.
que exerceu uma grande influência na sua vida. Então, se nós lermos lá no livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, nós vamos ver que quando Uzias tomou o trono, ele iniciou correto. Ele começou como seu pai começou. Embora o seu pai, ele foi morto, porque ele começou correto no seu reinado, mas logo no final ele começou a trazer outros deuses pagãos, dos edomitas, para dentro do povo de Israel. E aquilo resultou na perda do seu reinado, sua morte. E da mesma forma, Uzias começou correto também. A Bíblia fala que ele foi um rei bem-sucedido. Ele trouxe de volta as coisas de Deus para o povo, ele trouxe adoração ao Deus verdadeiro ao povo, e com aquilo ele se fortaleceu. Ele fortaleceu no seu reino. Mas Isaías, sendo um profeta de Deus, ele observava as atitudes daquele rei e ele admirava o rei Uzias, né? Aí aqui no parágrafo, nós vamos aqui agora no parágrafo 89, aonde o irmão Brana começa falando a respeito da visão, desta visão que nós acabamos de ler. Nós não temos tempo para nem entrar, porque é tanta coisa maravilhosa na mensagem, e nós não temos tempo para entrar em uma vez, né, num culto, entrar em cada detalhe, se nós formos parar para ler, como temos coisas aqui que são maravilhosas. Mas nós vamos, nesta noite, falar sobre esta visão, isso que o irmão Brana traz para nós aqui. Aonde Isaías teve a visão do templo. Parágrafo 89. Ele viu em um trono Deus exaltado, Deus sendo exaltado. Agora veja, este rei, o qual nós falamos, ele havia feito um exemplo diante de Isaías. E Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Sabe aonde que ele errou? O rei Uzias. Foi porque ele se exaltou após ele começar certo. E ele prosperou tanto no seu reino, que ele achou que poderia entrar e tomar o lugar do sacerdote para queimar incenso. Coisa que era a tarefa dos levitas. E ele era rei, e ele achou que poderia fazer o trabalho do sacerdote. E ele entrou ali, foi repreendido pelo sacerdote, e por desobedecer, na mesma hora ele ficou leproso. Então, ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou: o que eu devo fazer? Uzias estava morto, ele se apoiava muito na força dele. E ele pensou que ele estava arruinado. O que ele faria? A própria vida para ele tinha chegado ao fim, quase. Logo, o que o jovem profeta fez?
ele encaminhou-se até o templo para orar. E ele caiu prostrado ao altar e ele clamou. Então parece que tudo desmoronou para ele, né? Ele estava apoiando ali sobre o rei, né? E tudo desmoronou. Olha o que o irmão Brana fala no parágrafo 90. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados. Aquele suporte debaixo de nós. Muitas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Mas qual o motivo de tudo isso? O irmão Brana responde: algumas vezes ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Esta é a maior influência. Então ele teve de ter o suporte debaixo dele derrubado para ele ir para o templo, orar. E aqui, como o profeta disse, algumas vezes ele faz isso para levá-lo aonde seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isso. Não seja estúpido o suficiente para se afastar. Não queira se afastar quando Deus está te provando, quando os suportes que está debaixo de você ser derrubado e uma enfermidade atingir, problemas, tristezas, decepções, mas você vê em tudo aquilo Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então o irmão Brano está dizendo: seja sábio para captar isso. Capite isso. E seja fiel a Deus nisto. Não queira se afastar. Então, note Isaías. Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo o que ele fez, ele foi ao templo, levantou as suas mãos e clamou a Deus. Ele caiu em uma visão. E quando ele caiu na visão, ele viu Deus, não em um trono aqui embaixo, porém exaltado bem alto. Oh, que coisa! Seu séquito o estava seguindo e exaltado nos céus. Seu séquito os anjos. E ele viu de um lado para o outro, através do templo, serafins voando. Oh, que coisa! Serafim, e isso significa queimadores. Eles são queimadores de incenso. E eles servem a Deus, eles estão no altar. A palavra serafim significa o qual está perto do altar. Realmente os serafins são aqueles que recebem o sacrifício e limpam o adorador e então o apresentam a Deus. O serafim faz isso. Agora, esses serafins eram seres angelicais e eles são os mais próximos de Deus. Então tem as hierarquias. Tem os serafins, os querubins, os anjos. Existe uma hierarquia. Os serafins são os que estão mais próximos de Deus. E eles recebem o sacrifício. Isso mostra a justiça de Deus. Que o pecado não pode vir em sua presença, a não ser que tenha sido expiado. Está vendo? Deus é tão santo, irmãos.
E o irmão Brana vai falar sobre isto, sobre a santidade deste Deus Todo-Poderoso. No parágrafo 93, Isaías, o grande profeta, quando ele caiu no espírito, ele viu primeiro Deus assentado bem ao alto nos céus, acima de qualquer rei terrestre. Disse: eu vi o Rei, o Senhor assentado no alto e exaltado. Então ele viu o verdadeiro rei. Ele não viu um rei, ele viu o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E o seu séquito o estava seguindo. Ele viu os serafins voando pelo edifício. Eles tinham asas sobre os seus rostos, asas sobre os seus pés, e eles estavam voando com duas asas. Com duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e com duas eles voavam. Eles estavam clamando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Que música, hein? Que ritmo! Constantemente diante da presença de Deus. Santo, 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 Senhor Deus Poderoso. E o irmão Brana disse assim, eles não estavam falando baixinho, não. Às vezes a gente pensa, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Não, a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que quando eles falavam, as colunas do edifício tremiam com as suas vozes. Então era muito barulho, né? Eles faziam muito barulho. Era Santo, Santo, Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos falar? Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Só que eles falavam, chegava a tremer a estrutura do lugar, né? Quando eles falavam, as colunas do edifício tremiam com as suas vozes. E note novamente, Isaías, que havia estado se apoiando na força de Uzias, e o viu morrer debaixo do juízo de Deus, então viu esses santos seres que estavam perto, do lado de Deus, os serafins clamando, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, e aqueles santos anjos cobriam sua face. Santos anjos cobriam faces santas no meio de um Deus santo. Agora, quem somos nós? Agora, o irmão Brana vai falando sobre a falta de reverência, a falta de temor, quando chegamos, às vezes, quando aqueles anjos temem, cobrem o rosto, os seus pés, para chegar na presença de Deus, para estar ali na presença de Deus. E ele diz, vocês, aí ele vai falando metodistas, batistas, é para mim isso aqui é para mim. Vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, quem somos nós? Quando santos anjos escondem as suas faces sobre as asas para permanecer na presença de Deus, quando anjos, um ser que está na realidade além dos anjos, os anjos não permanecem ali, somente os serafins, eles estão além dos anjos, e Deus é tão santo que até cobrem suas faces na presença de um Deus santo.
E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. E que tipo de cobertura nós precisamos? Se os serafins precisam de uma cobertura para estar na presença de Deus, que tipo de cobertura nós precisamos? Agora, eu desejo dizer isso agora mesmo. Vocês sabem? O sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele é totalmente suficiente. É Ele que nos torna puro e limpo na presença de Deus. Está vendo? Cristo não morreu por nenhum serafim. Não, eles foram seres criados. Cristo não morreu por causa dos anjos, mas Ele morreu por causa dos pecadores. Ele morreu por mim, por você. Ele nunca morreu por pessoas santas. Santidade própria. Então não precisa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu já sou santo. Não, eu não tenho santidade nenhuma. Mas é a santidade dele em nós. Ele nunca morreu por pessoas santas, ele morreu por ímpios. E enquanto você pensar que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando você compreende que você não é nada, quando você constata: eu não sou ninguém, eu não sou nada, então ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele, você foi aquele por quem ele morreu. Eu não tenho santidade nenhuma, mas é a santidade dele. E quando eu chegar lá naquele dia, como diz o profeta, eu quero me enrolar no manto da sua justiça, porque é totalmente ele, eu dependo totalmente dele para a minha salvação, o seu sangue para me purificar, para me lavar, purificar dioturnamente. Deus é todo santo, não há nada nele a não ser santidade, isso é tudo, pureza. Aqui no 107, estes anjos, quando eles estão na presença de Deus, eles criam nisto. Davi disse, vocês se lembram que nós tivemos aqui há algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo, e Davi disse, eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido. Além disso, ele disse, então, quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Sim, Senhor, porque eu sei o que ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Pois o Senhor está sempre diante de mim. Aonde quer que você for, coloque Deus. Tudo que você fizer, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz te chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus.
Deus tem que estar ali, senão é um casamento fracassado, destruído. Se Deus não estiver naquele lar, é um lar potencialmente destruído. Coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se os filhos o irritam, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se o papai e a mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrigem, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso? Crie uma criança no caminho que ela deveria andar, está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus, ponha Deus diante de você e você terá reverência por Deus, respeito por Ele. Isso é correto. Tudo que você for fazer, Deus está ali. Tudo que você for fazer é com aquele temor, com aquela reverência, porque Deus está ali. É Deus ali naquele negócio, é Deus lá na sua casa, na sua família. Agora observe. Com 2 asas ele cobria a sua face. Com 2 asas, isso significa reverência. Reverência diante de Deus. Eles inclinavam, cobriam suas faces. Agora nós não temos asa para com a qual cobrir nosso rosto. Não tem nenhum anjinho de asa. Nós não temos asa. Nós inclinamos nossas cabeças aos seus pés. Inclinamos nossas cabeças e oramos em reverência. Respeito. Sim, Senhor, reconheça isso. Com 2 asas cobriam seus pés. Cobria seus pés, representavam humildade e respeito. Então, cobria sua face, era reverência. Cobria os pés, é humildade. Como Moisés, a respeito de Deus lhe dizendo que ele estava sobre terra santa, ele tirou as suas sandálias, está vendo? Ele fez algo aos seus pés. Tira as suas sandálias, Moisés, porque o lugar que você está pisando é santo. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo do Senhor veio diante dele naquela coluna de fogo, ele caiu em terra sobre o seu rosto, respeito. João Batista, ele teve tal respeito quando ele viu Jesus vindo e ele disse: eu não sou digno nem mesmo de tocar nos seus pés, nem de desatar as sandálias dele, eu sou digno. Está vendo? Respeito, mostrando respeito. Seja consciente, aqui há somente uma coisa de que ser consciente de sua pequenez. Deixa eu ler de novo. Seja consciente, aqui há somente uma coisa de que ser consciente. Seja consciente de uma coisa, de sua pequenez. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno. Não faça grande como Uzias. Ele entrou e disse: eu farei isso de qualquer maneira. Não é de sua conta dizer. O sacerdote repreendeu ele ficou irado.
pensando que podia fazer algo. Em vez de agradecer, né? Não, eu estou errado mesmo, vou reconhecer, eu estou errado, eu vou consertar isso. Mas ele ficou irado. E então, olha só, ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servos de Cristo, me perdoem, ele nunca teria ficado leproso se ele tivesse aceitado aquele conselho, aquela repreensão do sacerdote. Ele nunca teria ficado leproso, mas ele ficou irado, cheio de si. Ele saiu de lá já leproso. Irmão Branham fala aqui, mais à frente, que hoje, naquele tempo, era a lepra no físico. Hoje, a lepra não é no físico, a lepra é na alma. A lepra no físico, o irmão Branham diz, 1000 vezes melhores uma lepra no físico do que uma lepra, um leproso de alma. Isso é lepra, lepra da alma, está vendo? Mas, vamos caminhando aqui, ser humilde, aceitar, submeter à vontade de Deus. Aqui no parágrafo 123, sempre note, um grande homem humilha a si mesmo. Não é aquele que se exalta, não é aquele que acha que é alguma coisa, mas um homem grande é aquele que se humilha. O maior homem que já pisou na terra, sendo ele Deus, ele se tornou um homem, se humilhou. A maneira de subir é descer. Quer ser exaltado por Deus? Humilhe. É o conselho do profeta. Torne-se pequeno e Deus o levantará. Você quer ser exaltado por Deus ou pelo homem? Eu quero ser exaltado por Deus. Quero que Deus me exalte. Aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Porém, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu gosto disso. Faça-se pequeno. Sempre seja pequeno. Não seja a pessoa importante. Eu quero ser o importante. Não. Seja o pequeno sujeito. Eu quero ser o pequeno. Eu não quero ser o importante, não. Irmão, isso é um segredo. Deus é o único entre nós que é grande. De qualquer maneira, isso é correto. Faça-se pequeno. Agora, ele cobria sua face com 2. Então, reverência. Ele se humilhou ao cobrir os seus pés. Reverência, humildade. E agora, em terceiro lugar, com 2 ele voava. Ou seja, ele se colocou em ação com 2 delas. Então, guarde estas 3 coisas: reverência, humildade e ação. Com 2 asas cobriu o rosto, reverência. Com 2 asas cobriu os pés, humildade. E com 2 eles voavam, ação. Reverência, humildade e ação. Ele era reverente diante de Deus. Ele era humilde diante de Deus. Não somente isso, ele não ficava ali simplesmente
porém ele se colocava em ação. Isso é que é igreja. Amém. Isso é o que a igreja necessita hoje à noite. É primeiro ser reverente, a próxima coisa ser humilde, e então coloque-se em ação. Sim, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Agora você vê o irmão Brana falando aqui tantas coisas, não vai dar para entrar, mas nós vamos encerrar com isso. Quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra, um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira e não havia tirado nada. Noite inteira ali pescando, nada. E era um pescador, entendido, tinha experiência, voltou com a sua rede sem nada. Eu sei onde eles estão, ele falando, o irmão Brana faz uma cena aqui, como ele conversando com o Senhor Jesus, né, o Pedro. Senhor, eu sou um pescador, eu sei quando eles mordem e quando não. Eu sei onde eles estão e onde não. Porém, eu tenho pescado a noite inteira e não tenho nem mesmo tirado um vairão. É uma espécie de peixe pequeno. Agora, se tu dizes para lançar ali, eu sei que não há peixe ali. Porém, em tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. O que ele fez? Ele entrou em ação. Às vezes você peleja a vida inteira pelejando, não dá certo, aqui vai de cá, não dá certo, e peleja, não dá certo. Mas daqui a pouco você ouve a voz do mestre, ele te direcionando. Quando você é reverente, quando você é humilde, e você, humilde para obedecer a voz dele, aquilo que ele te manda fazer, você será bem sucedido naquilo. Ah, mestre, eu sei que não tem peixe lá, eu sou um pescador experiente, mas ele deixou, não, deixa isso para lá, eu não sei é nada. Se o senhor está falando, eu vou lá lançar a rede, porque segundo a tua palavra eu vou fazer isso. Irmão, quando você vai lá segundo a palavra de Deus, quando você age segundo a palavra de Deus, os resultados vão vir. Mas às vezes nós não temos nem fé para poder obedecer a Deus, para mover, para agir segundo aquilo que Deus nos manda fazer. Mas Pedro foi lá e entrou em ação. Você deseja também agir segundo a palavra de Deus nesta noite? Quem aqui deseja agir segundo a palavra de Deus? Levanta a sua mão assim. Eu desejo agir segundo a palavra de Deus. O irmão Brano está dizendo, há um tanque cheio de água aqui. Se você nunca foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de entrar em ação. Você não quer agir segundo a palavra de Deus? Então haja. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Haja segundo a palavra de Deus, Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Eu dei esse passo.
eu agi, eu fui em direção ao que Ele me disse para fazer. Não quer você também fazer isto? O dia é hoje, a hora é agora. Aleluia. É tempo de entrar em ação. Se você é apenas um membro de igreja e não conhece a Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação. Fala, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cubra a sua face em reverência, cubra os seus pés em humildade, incline os seus joelhos e entre em ação. Fala, Senhor, eu quero agir segundo a tua palavra. Não quero ser um membro de igreja. Como o pastor disse, é uma coisa tenebrosa ser membro de igreja. A vida inteira ser membro de igreja. Não, eu quero dar um passo a mais e entrar em Cristo. Eu quero o batismo do Espírito Santo. Eu quero o selo da promessa. Então, se você não conhece a Deus, entre em ação. Esta noite é hora de entrar em ação. Quando o homem que era cego, vamos terminar com esse parágrafo. Quando o homem cego, que não podia ver, quando Jesus falou com ele, e cuspiu num pouco de barro, e colocou isso nos seus olhos. Jesus foi lá, o homem cego. Jesus foi, talvez alguém viu lá, coisa mais antiética. Jesus cuspir no chão, fazer um barro ali, com a saliva dele, e passar nos olhos do cego, e mandar ele lavar lá no tanque. Então, quando Jesus falou com ele, cuspiu um pouco de barro, colocou isso em seus olhos, e o que fez para curar? Quando ele fez, ele entrou em ação. Se ele falar, eu não vou obedecer, não. Mas o que Jesus fez? Cuspiu no chão e passou aquele lodo nos meus olhos? Irmão, obedeça a palavra. Obedeça o que Deus lhe disse para fazer. Você vai ser bem-sucedido diante de Deus. Quando ele o fez, ele entrou em ação. Ele difundiu sua fama. Você tem coragem de entrar em ação? Você tem essa coragem de dizer, Senhor, eu vou entrar em ação. Eu vou agir segundo a tua palavra, Senhor. Ele não tentou levar a bola, porém, irmão, ele difundiu sua fama através de todas as regiões ao redor. O que ele fez? Ele entrou em ação. Isso é o que a igreja necessita. Entrar em ação. Nós temos forma demais, nós temos dignidade mundana demais, nós necessitamos entrar em ação. Amém. Então guarda isso. Quais são as três coisas que nós aprendemos com a mensagem nesta noite? Reverência, humildade, ação. Guarda isso no seu coração. Fala, Senhor, eu quero ser reverente. Eu quero esta humildade. E eu quero agir segundo a tua palavra. Então fica de pé nesta hora e glorifica a Deus pelo que você ouviu nesta noite, a mensagem do dia. Quem disse foi o profeta de Deus para esta era. Aceita isso no seu coração e seja
bem sucedido na sua vida, obedecendo a palavra e agindo segundo ela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Vamos dizer, Deus continue abençoando o evangelista, o irmão Edmar, na unção desta mensagem, a sua família, o seu ministério e todo o povo de Deus. Amém? Diga a Deus, abençoe um ao outro. Amém? E nós vamos ficar cantando o hino de número 277, é o Senhor da Ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo o teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus, mas depressa lhes anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus.
toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Prévios trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Em Jesus os saudará bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar.